Bom, para quem não conhece a Tarsila é psicóloga e é especialista em obesidade. Ela trabalha numa clínica, de cirurgia bariátrica, então ela pode responder também a todas essas perguntas em relação a todas as questões que a obesidade traz na vida das pessoas, não é isso, Tarsila? Há quanto tempo você trabalha, com obesidade, Tarsila? Com obesidade mesmo, uns 7 anos, mais ou menos. Não é? Eu faço também a preparação, o pré-operatório, né, dos pacientes que vão submeter à cirurgia bariátrica. E o pós também. Então, Sim. com obesidade, eu trabalho há 7 anos, mas também atendo sem ser obesidade. Também. Sim, sim, olha, já tem uma pessoa dizendo que é estudante de psicologia e que tem uma questão em relação à compulsividade, né? Uhum. E bariátrica também. Então, Excelente. Vamos como falar essa sobre isso. essa é uma questão tão presente, né, Tarsila? E a Muito, é. alimentação é uma das compulsões que existem, são tantas, né? São muitas. A compulsão alimentar é um dos transtornos alimentares, não é? É um dos Sim. transtornos que é justamente o descontrole alimentar, então é o exagero alimentar, não é mesmo? Então é muito associado a questões psicológicas, não é, Carla? O que O que está por caracteriza a compulsão alimentar, Tarsila? A partir de quanto a pessoa é um compulsivo? Pode ser chamada de compulsivo. O que caracteriza exatamente isso? Olha, os episódios de compulsão alimentar eles podem ocorrer para serem caracterizados episódios de compulsão, eles precisam ocorrer 2 a 3 vezes na semana durante um período de 6 meses, certo? Hum, Então uhum. é aquele comer além. Então, o primeiro passo que eu acho muito interessante é a pessoa se autoconhecer para saber os limites dela. Tentar identificar o que está por trás dessa compulsão alimentar. Geralmente está muito associado, Carla, ao estresse, à ansiedade. O estresse, ele aumenta o hormônio cortisol e esse hormônio faz com que o apetite aumente também e haja um Em algumas descontrole. pessoas, né? Em Outras, algumas diante do pessoas, estresse, perdem o apetite, né? exatamente. Outras, diante do estresse e ansiedade, perdem completamente o apetite. Outras não. Então, Sim. é importante saber identificar o que está por trás da compulsão. Não tratar exatamente a causa, ou seja, não tratar a compulsão em si, que você pode tratar com fármacos, não é? Mas uma boa terapia para se autoconhecer, não é mesmo? Saber o porquê, uma coisa muito importante é saber identificar quando ela acontece, sabe? É você estar atento em que momentos, em que situações da vida eu estou vivenciando que me levou a ter esse tipo de comportamento ou que me leva a ter esse tipo de comportamento. É muito Você diz em relação aos gatilhos, por aos exemplo? gatilhos, Quais exatamente. são os gatilhos? O que acontece comigo que de repente me É, vem aquela ideia obsessiva de comer exageradamente como forma de compensar algo, né, Tarsila? Porque exatamente. metaforicamente a comida é uma forma de preencher, é uma forma também de Uma afeto. de afeto, o simbolismo da alimentação, da comida, ela tem uma ligação muito forte com afeto, com preencher algo, com Preencher. carência, tristeza, com angústia. Sim, Então, assim, é muito importante o autoconhecimento para isso, saber identificar essas questões. exato. E Perceber a si mesmo, né? perceber a si mesmo, que é um dos focos do mindfulness, não é? Exatamente, né? O se conhecer, se perceber, saber do nosso próprio funcionamento, dos nossos padrões. O mindfulness traz isso. Exatamente. E E tentar, Tarsila, através do mindfulness, é, cortar esse vício do piloto automático, né? Porque acaba sendo algo automático.
a pessoa vai lá, come além do que o corpo está pedindo, e de forma muito automática, quando ela vê, ela já foi. Nossa, é muito triste isso, né? Porque é não ter autonomia diante de uma situação, não ter a Não ter liberdade. autonomia. Tarsila, você acredita que essa questão assim da pessoa que tem o perfil da compulsão, que tem esse piloto automático, digamos assim, a linguagem que a gente usa no mindfulness, né? Para quem não sabe, a Tarsila também fez mindfulness e ela utiliza mindfulness no consultório dela para lidar com a compulsão Sim. alimentar. Já já ela vai contar disso para a gente. Mas você acredita que esse perfil compulsivo em relação ao alimento é algo aprendido na família ou é algo genético? O que acontece que a pessoa passa a ter esse padrão? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, façam aí no chat, tá? Por favor, também. Carla, de acordo com as minhas observações, a obesidade sim tem um componente genético muito interessante, não é? Não quer dizer que a pessoa vai desenvolver ou não, mas a obesidade em si tem uma carga hereditária sim. A compulsão alimentar, eu acho que ela é muito ligada ao comportamento mesmo, a questão de um hábito, entendeu? Que a pessoa tem movido por uma ansiedade, um estresse e desencadeia, certo? Claro que deve ter alguma coisa hereditária, a minha mãe era, o meu pai era um pouquinho, enfim, pode ser, com certeza. Mas, ao meu ver, a compulsão alimentar, ela é mais um transtorno comportamental, entendeu? Hum, Que, por sua vez, tem como gatilho questões emocionais. entendi. Interessante, né? Porque talvez tenha acontecido algo na vida dessa pessoa, algo talvez como uma mãe que dava amor dando comida, Sim, ou sim, algo da cultura da da família, onde se cultura. aprende esse emparelhamento entre Tem uma afeto questão e interessante comida. na psicanálise que ela fala muito do bebê quando chora, que a mãe já vai oferecer o peito, oferecer o leite como forma de compensar aquela criança. Às vezes não é fome que ela está sentindo. Ah, que Então interessante. Sim. acha que tem uma raiz lá atrás na nossa Nossa, primeira relação com o alimento, que é o leite materno. Então aquela história, o bebê chorou é fome, como se diz, dá uma madeira, dá o leite que passa, não é? Às vezes a criança dá uma balinha, dá um chocolate que já já ela para de chorar, entendeu? Fala que vai dar um chocolate, fala que vai dar um doce. nossa, Tarsila, que forte isso que você está trazendo, né? Porque aí a própria criança já aprende a ser consolada com a comida desde aí, né? Exatamente, aprende a ser consolada com a comida, exatamente. Ela associa a comida como se diz, a um afeto, a preencher quando eu estou triste, quando eu estou chateado, então eu vou recorrer à comida para poder me ajudar nessa questão. Então a gente está falando Não, aqui, quando eu falo, são dos excessos, viu, Carla? Comer é sim. prazeroso. Você ir a um restaurante ou você preparar uma comida deliciosa na sua casa, é prazeroso. Claro, a gente não está falando que não é. É importante. O que nós estamos colocando aqui é a questão do equilíbrio, não é? A compulsão alimentar ela é um desequilíbrio, Sim, ela é um sim. descontrole. Uhum, uhum. Sim, exatamente. E assim, Tarsila, você tem alguns passos, algumas coisas assim que você pudesse ensinar, ou que você utilize lá no seu consultório para ajudar pessoas que têm essa questão da compulsão alimentar? Sim, Como é que Carla. você educa, você ajuda na educação pedagogicamente dos seus É uma pacientes? orientação assim psicoeducacional que eu costumo dizer, né, que eu costumo falar. Então tudo, como você sabe, é hábito, né? E para se formar um hábito, não é de um dia para o outro. Dizem os estudos que são de 6 a 8 semanas. Qualquer coisa que você vier a fazer, seja uma mudança na sua qualidade de vida, atividade física, alimentar, você tem que ter essa paciência. Então, É, é treino e paciência. Não tem jeito, não é? Não sim. adianta eu falar, você vai seguir esses passos que daqui 2 dias você já vai estar bem. Não é isso. Então é importante
colocarmos também que é preciso construir um hábito. Então, assim, o que eu observo nos meus pacientes? Muita pressa, muita correria, uma ansiedade exagerada que mal tem horário para se alimentar. Ou seja, não tem horário de almoço, não tem horário do jantar, das principais refeições. Então, a primeira coisa que eu coloco para eles que é importante estabelecer uma rotina de horários. Ter um horário reservado para o almoço, para o jantar, e que esse ambiente seja um ambiente tranquilo, de preferência longe de qualquer tipo de distração, de celulares, de televisão, de rádio, enfim, não é? Muitas pessoas comem, se alimentam com o celular do lado. E uma técnica que eu faço muito, que tem trazido muitos bons resultados, é a questão das 5 respirações antes de sentar-se à mesa. Essa técnica já é do Mindfulness, né, Tarsila? Já é do Mindfulness, exatamente, que acalma a mente, você se sente mais centrado, você está olhando para si mesmo. Então é muito interessante a questão das 5 respirações antes de iniciar as refeições. Aquela historinha, ar que entra, ar que sai. Então, isso como é que você orienta seus pacientes nisso? Na hora que o prato já está feito, eles param, fecham os olhos e fazem 5 respirações conscientes antes de começar a comer, né? Exatamente. Podem já preparar o prato e antes de iniciar, fazer as 5 respirações. Olha, se você chegou agitado da rua, dos seus compromissos, do trabalho, é impressionante. Se você tiver o hábito de fazer isso, assim, por experiência própria, olha, acalma muito a mente. Traz você para o presente mesmo. E tem um estudo em relação a isso, né? Foi feito um estudo, diz que só essa medida já diminui em torno de 20% a quantidade de comida, né? Exatamente. Exatamente. Só isso. É impressionante. Outra coisa assim que eu uso, que eu faço assim um protocolo em que eu oriento, são 6 a 7 passos, tá? Você falou já a rotina, as 5 respirações, não é isso? Isso, as 5 respirações, elas são muito importantes, elas inclusive te ajudam a comer já com atenção plena, não é? Evitando os exageros alimentares à mesa. Não é? A questão também da respiração, que nós falamos agora, muito importante, antes de tudo, a mastigação. Mastigação. O terceiro passo é a mastigação. Olha, introduzir o alimento, levou à boca, mastigar bem. O simples ato de mastigar muda tudo. Você sente a textura, você sente o sabor, te dá mais saciedade. E tem pessoas que não comem nem a metade, interessante, né? Pelo simples ato de mastigar, não comem o que colocaram no prato, tudo, sabe? Nossa. É impressionante. Então, assim, experimentos que eu faço, inclusive, práticas que eu faço, inclusive eu fiz semana passada com uma paciente com a uva passa. Depois, futuramente, quem sabe a gente pode fazer aqui para o pessoal entender melhor. Sim, não é? Ótimo, então, assim, é tão no automático que as pessoas se alimentam que elas muitas vezes não sabem nem o que estão colocando no prato. Nossa. E assim, não sabem, não sentem coisas que elas poderiam gostar e que já tem um preconceito, não gosto porque não sentiu essa sensação do mastigar, e ao contrário também. Então, assim, é muito interessante. Uma coisa tão simples e que faz toda uma diferença. Esse experimento da uva passa que a Tarsila está colocando é um experimento também dentro do Mindfulness, onde a gente analisa sensação por sensação em relação à uva passa, é um sentido por vez. Então, sabe, sente a textura, observa, aí sente se faz um barulhinho, sente o cheiro, coloca na boca, vai devagarzinho, né, mastigando. Então, assim, às vezes a gente coloca um punhado na mão e põe na boca, né, Tarsila? E já nem mastiga. Exatamente. Então, faz muita diferença.
E também a sim. questão que é fundamental, diferenciar fome de vontade, que nada mais Ah, é do que você se conhecer, conhecer o funcionamento do seu organismo, não isso é? é o número 4, fome diferente de vontade, né? Isso, fome diferente de vontade, é saber como seu organismo funciona, estar atento a si mesmo, que não Como é que deixa de ser uma você prática. diferencia fome de vontade, A Tarsila? Como é fome, que... ela é nutricional, né, Carla? Ela é Uhum. fisiológica, ela é nutricional. A vontade, eu costumo dizer que ela é psicológica. Então, por exemplo, se você acabou de fazer sua refeição, você almoçou, e tem uma hora e meia, almoçou bem, você se sentiu saciado, aí após uma hora e meia, você já vai procurar alguma coisa para beliscar, para poder comer. Não é fome, Entendi. isso é uma vontade. Vontade. É uma Sim. vontade. Agora, se você está com um certo prazo, após 3 horas, ou em jejum um pouco mais prolongado, você sente essas sensações, o estômago ele começa a dar sinais, tem pessoas que ficam irritadas, sentem dor de cabeça. Então você, Isso. meu organismo está precisando se nutrir. Sim. Então esse entendimento básico é muito importante para controlar a compulsão também. Saber diferenciar fome de vontade. E saber que a Sim. fonte é nutricional, é fisiológica, a vontade não. Tá? Não quer dizer que Olha, de vez em quando, lógico, a gente, vontade vem do desejo. O vem do desejo é um evento desejo. mental, né? É um evento mental. Exatamente. De repente vem aquela imagem ou vem a lembrança de um prazer que já se sentiu comendo aquilo e a gente quer ter aquele prazer de novo, né? Exatamente, exatamente. Você falou certo. Agora não quer dizer também que de vez em quando, poxa, claro, nós somos humanos, não é verdade? Você dá uma vontade de comer algo que goste. A questão que eu volto a repetir é o equilíbrio, é o O controle. equilíbrio, Tarsila. E às vezes Equilíbrio. nós escorregamos em algum ponto. Eu mesmo tenho uma fragilidade em relação a essa questão da compulsão, que é suspiro, sabe? O merengue, aquele Ah, foi bom suspirinho. você ter falado isso, porque você sabe Sim. que tem doces, geralmente doces são gatilhos para compulsão. Ah, sim. Bala, chocolate, bombons, sorvetes, entendeu? Você vê geralmente quando a pessoa, é raro, pelo menos eu não conheço, come só um bombonzinho, que é ir pro segundo, que é ir pro terceiro, entendeu? Exato. É interessante Coloquem como aqui você, também, com, seus, gente, o com que seu for aí o calcanhar de Aquiles de vocês. O meu é suspiro. Eu sinto, mas eu tenho consciência disso acontecendo, eu me sinto ali perdendo a compostura e como, suspiro, e sabe assim, porém, tenho consciência que eu tenho essa questão, né? E empreendo assim de evitar, de não comprar. E o doce, né, exatamente, Tarsila, o hábito de comer doce, ele forma um condicionamento do próprio pâncreas de liberar insulina em excesso, a exa coices de insulina que baixam a glicemia e a pessoa fica com aquele desespero para comer um doce, né? exatamente, exatamente. Então, assim, ele te leva realmente à questão. Tem pessoas que têm, como se fala, aquela compulsão mesmo, né? Ou seja, o doce vicia, né? O Vicia. açúcar é viciante, né? Já é É, comprovado isso também, né? Então, existem sim alimentos como o açúcar que podem sim, desencadear um episódio de compulsão por sim, doces, sim, né, por carboidratos, por doces, exatamente. sabe? E o outro passo que eu gosto de colocar muito também é a questão dos diários alimentares. Ah, esse seria o quinto passo, né? É o quinto passo, sabe? É muito interessante quando você pede à pessoa que escreva, que relate o seu dia a dia alimentar, a sua rotina alimentar. Aí eu peço que ela Sim, seja honesta consigo mesma, seja sincera. Não sim, precisa, como se diz, mentir para mim vai estar mentindo para si mesma, né? A gente fala, né? Então, isso. você seja o mais sincero possível. E é muito interessante o feedback que eu tenho também em relação aos diários alimentares,
Porque quando a gente vai reler esses diários com o paciente, ponto a ponto, passo a passo, desde o café da manhã até a última ingesta antes de dormir, algumas ficam, nossa, mas eu comi tudo isso ao longo do dia. Na hora que visualiza Na hora que escrito ali. visualiza escrito ali, sabe? Então, é muito legal essa coisa do diário alimentar também. Funciona muito, sabe? E aí você vai percebendo e vai orientando o paciente. Então ele vai por si só, ele vai tendo consciência e uma atenção maior naquilo que ele coloca, naquilo que ele consome. Isso. Tarsila, muitas pessoas comentando aqui, vestindo a carapuça de, de terem aprendido que comida é amor e que também fazem isso com os filhos, né? Ah, toma aqui um chocolatinho. Quem nunca, né? Quem Exatamente aquilo nunca? que nós falamos, né? O filho não sei, chorando, ou tá irritado, dá um bombom que passa, dá um chocolate, dá uma balinha, vou fazer um bolo para você, entendeu? Come um bolo, enfim, não é? Tem toda essa cultura também, não é? Tem essa cultura, né? Às vezes acontece também, assim, esse é um dos fatores, tem outros também, há toda uma Sim, complexidade envolvida sim, nisso, né? sim, claro, a psicanálise, Sim. como a gente falou anteriormente, ela tem um estudo, ela relata muito essa questão do relacionamento mãe-bebê, não é? Da introdução do leite materno, a questão desse vínculo que se forma com o alimento a partir do vínculo mãe-filho. Então, assim, Uhum. diz inclusive que muitos transtornos advêm dessa época, dessa fase na infância. Dessa conexão, né? Dessa conexão, exatamente. E, E aí, por como nós último, enfrentamos esses momentos de carência, né, Tarsila? sim, E sim, aí vem a memória de quando nos sentimos amados e como foi isso, esse exatamente. emparelhamento Vem a acontece. memória, acontece muito, não é? E tem uma que eu falo muito também, que é um dos meus últimos passos, é a questão de ser gentil com você mesmo. Não se culpar, Sim. porque já E o existe um ser sentimento gentil. de culpa em quem tem esse tipo de transtorno. E Porque a ele culpa só faz piorar as coisas, só né, faz piorar Tarsila? as coisas, exatamente. Ele É. come com descontrole e depois vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de desprezo por si mesmo, vem um sentimento de raiva de si mesmo. Aí que entra uma outra questão, que daria uma outra live, a questão dos bulímicos. Quem sofre de bulimia. O que é a bulimia? É um transtorno em que a pessoa ela sente culpa por ter comido e induz ao vômito. E tem a bulimia não purgativa Tem a também, né? Que a bulimia não pessoa purgativa também. ela não Inclusive, tem um limita, transtorno até as alimentar pessoas que malham em excesso, não em é, Tarsila? Assim, excesso, aquelas pessoas de academia assim, em exatamente, excesso também pode exatamente. Os ser bulimia. transtornos que acompanham a questões purgativas, né? Isso é justamente vômito, não é? Uso de laxantes, diuréticos, não é? E não Exato. purgativos é o excesso de atividade física. É, sim. Então, é muito interessante isso. Então, falo, não se culpem, não se culpem. Se acontecer, recomece. Como a gente falou no Recomeça. início, é tudo um hábito. Tem que ter paciência e persistência. Ninguém aprende de um dia Tarsila, é para o muito outro. lindo isso que você está dizendo, né? É o se perdoar, o ter autocompaixão, a Exato, compaixão por si mesmo, compaixão com a própria dificuldade, compaixão com o próprio corpo. O que eu exato. sinto, assim, é que nós devemos buscar amar esse corpo do jeito que ele é, até para conseguir empreender um emagrecimento, porque se for pela crueldade, entre aspas, da dieta e o rigor da dieta, nós não Sim, aguentamos muito tempo, né? não É aguenta. E preciso outra, uma reeducação alimentar, uma coisa exatamente. em definitivo. E dietas muito restritivas não funcionam, já é provado isso. Ao contrário, faz aumentar a compulsão. A É, questão das subtraminas,
que são as medicações que são usadas para inibir apetite, a pessoa toma, quando ela para de tomar, ela engorda até 2 vezes mais. Nossa, verdade. Fora os efeitos colaterais que esse tipo de medicação traz. Insônia, A pior de todas ansiedade, talvez seja a anfetamina, né, Tarsila? Acho que vem para anfetamina, cima. sim, sim, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter consciência que é possível mudar a qualidade de vida, o estilo de vida, com pequenas ações diárias. Mas para isso é necessário ter paciência e disciplina. Verdade, verdade. E amor próprio, né? Amor próprio, se amar. Então, Acima assim, de não se tudo. culpem, não se culpem, É aquela sabe? coisa assim, por amor a mim mesmo, neste momento vou fazer uma escolha boa. Vou fazer uma boa escolha Exatamente, por amor a mim mesmo, exatamente. momento a momento, né? Momento a momento, com certeza. Saber escolher, não é? Então, você falou uma coisa muito interessante, a questão da autoestima, você se gostar, que é uma É, dos traços psicológicos de uma pessoa que tem compulsão, a baixa autoestima. pois é, então, assim, talvez antes de iniciar essa reeducação, se trabalhar nesse sentido Sim, da compaixão por si mesmo, do se perdoar. Olha, hoje eu enfiei o pé na jaca, recomeço depois, ex recomeçar sempre, e exatamente, esse carinho consigo mesmo, né? O exatamente, cuidado consigo mesmo, desenvolver isso. Esse exato. olhar assim, até aquela coisa, se eu brinco às vezes com os pacientes, dizendo que eles têm que se levar para passear, você leva você mesmo para passear. Hoje eu vou me Claro, levar, igual que a gente faz com uma criança, a gente exatamente. faz, precisa fazer com a gente, né? É se permitir cuidar de si. É, Então, eu falo muito com meus pacientes: a vida é corrida para todos, é muita coisa, são muitas funções, principalmente para a mulher hoje em dia, mas você tem que se permitir ter um momento para si, ter uma hora, não, agora eu vou cuidar de mim, é a minha hora, é agora, tirar 1 hora por dia, nem que seja antes de dormir. e assim, né, Tarsila, aquela coisa do tenho que emagrecer como uma espada na Não, cabeça de o jeito tempo todo, nenhum. tenho que emagrecer, trocar essa frase por eu mereço emagrecer, ao invés de tenho que, Tenho, eu mereço. eu mereço, exatamente, exatamente. E sempre visando a saúde, porque É, a saúde é o que importa. A saúde mental reflete na nossa saúde física, não é? é, Então, um depende do outro. exato. Tarsila, tem uma pessoa perguntando, e no caso inverso, da pessoa que não tem apetite, Que não tem apetite, que não tem fome, isso. que não tem apetite. Aí também acontece, tem que saber, como a gente falou, né? Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, estressadas, tanto podem ir para o descontrole alimentar, para uma compulsão, como podem gerar fome, não é? Ou seja, É, inibe a fome, não é? Eu, ex- particularmente, quando fico um pouco mais ansiosa com alguma coisa, a minha tendência é não ter fome, ter fome. mas e acontece com muitas pessoas. Então o mecanismo é o mesmo. Você não pode ficar vários dias sem comer pouco, porque vai acontecer um quadro de desnutrição também, não é verdade? Então tem que Isso. saber o mesmo mecanismo que a gente tenta tratar a compulsão, a gente também tenta tratar, a gente trata também a questão da ausência de fome. Exato, exato. Até porque também pode ter um emaranhamento psíquico relacionado aí, né? Sim, Talvez algo sim, assim, quando a criança não come para deixar a mãe desesperada, exatamente, sabe? para Ficar chamar presa, algo atenção, assim. para chamar atenção Chamar para alguma atenção. coisa. Tudo Então, assim, isso tudo nós isso, temos lá, né, nas nossas origens, né? exatamente, temos as nossas origens. Então, tudo isso com autoconhecimento, a gente tem como descobrir, a gente tem como a ensinar a lidar, né, com essas situações. É.
Tarsila, uma pessoa perguntou também em relação ao pós-Covid, pessoas que ficaram internadas e que ficam aí agora um tempo sem atividade, sem poder fazer atividade física, e que isso tem trazido obesidade, né? Muito, Para a muito, pessoa muito, aí. sim. Uma das coisas que eu pergunto é se ela tem um hobby, uma atividade Sim, que lhe dê prazer, que não lhe traga prejuízos. sim. Então, assim, tem um hobby para o shopping fazer compra, não. Que tem lá da compulsão Prejuízo alimentar. financeiro, né? Não dá para trocar Não compulsão por dá, outra, né, não Tarsila? dá, não E dá. muita gente, assim, deixa de fazer uma coisa, arruma outra compulsão, o alcoolismo, por exemplo, né? Como é que é no Exato. pessoal que faz bariátrica? Você acha que acontece muito da pessoa arrumar outra compulsão? Pode acontecer, se ela não tratar, não fizer um pré-operatório bem feito e ter acompanhamento no pós-operatório, pode acontecer sim, dela migrar a compulsão que ela tinha por alimento para o álcool, para drogas, para compras, e assim vai. Então, é o substituto da comida, não é? Então, É ela interessante. está substituindo a comida ali, sabe? Já que eu não posso comer como eu comeria, já que a minha capacidade gástrica foi reduzida, então vamos ver o que eu vou fazer. Aí pode E sim. quais são as estatísticas, Tarsila, em relação à bariátrica? Quantas pessoas reganham o peso? Olha, existe um reganho de peso. Eu tenho uma estatística que após 2 anos de bariátrica, mais ou menos você pode, independente de você estar seguindo ou não, de você seguir ou não o plano alimentar correto, mudança de vida, mas existe um reganho de peso de até 10%, entendeu? Um pouco, entendeu? Um pouquinho mais para um pouquinho menos, pode variar, sabe? De 10 a 12%. Natural, né? Isso é natural. Sim, 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 falam que sim, entendeu? Mas eu tenho pacientes que viraram até atletas. Muito interessante Olha, isso, que não tinham hábito da atividade física e atletas é um casal. Ela me permitiu falar o nome deles aqui, a Flávia e o marido. Eu os atendi há uns 4 anos atrás. Os dois fizeram cirurgia bariátrica, estavam com a saúde muito comprometida, muito debilitados mesmo, e já tinham tentado várias dietas, com uso de medicamento, com uso de inibidores de apetite, e as taxas metabólicas lá em cima, diabetes, pressão alta, enfim. E aí optou-se pela bariátrica, eles fizeram a preparação comigo. E aí eles desenvolveram o hábito de atividade física naquela questão que eu coloquei aqui para você. Você ter um horário para você mesmo, você definir horários da alimentação, das refeições, horários para atividade física também. E eles começaram, hoje agora não por causa do Covid, mas eles falam que correm maratonas, assim, onde tem em Nova York, onde tem, eles vão no parque da cidade, enfim. E estão conseguindo manter o peso. E isso não que impede de, no lindo! final de semana, eles tomam o vinhozinho deles, não é? Sai para jantar com os amigos, não é? Não impede, porque eles equilibram isso na atividade física e durante a semana na questão alimentar. Que Então, lindos! Parabéns para o casal, viu? Parabéns se pois estiverem é, aí vendo a muito legal. A gente. gente tem muitos bons exemplos. É claro que também Sim. existe aquelas pessoas que abandonam, que desistem de si, né? Eu falo que desistem de si por não ter o apoio da família, não ter apoio dos amigos, no sentido de sempre estar oferecendo, sempre estar colocando à frente, né, dentro do processo de emagrecimento, né, situações em que ela não pode ali, eu chamo de ambientes obesogênicos, não é? Onde ambiente de muita fartura e tudo. Então, assim, é um desafio muito grande mesmo. É um E desafio, muitos né? desistem Porque às disso. vezes, assim, na casa tem uma pessoa que precisa emagrecer, talvez todas as pessoas precisem também estar com ela nessa Exato, reeducação, né? Porque fica exato, um a pouco cruel, reeducação, assim, se mudar o fica tendo hábito. doce, fica tendo.
É, exato, exatamente. Então, às vezes, é um desafio a mais para essa pessoa, não é? é. Então, E é assim, importante o apoio da família. É, tem importantíssimo, é a pessoas assim base. que a família se engaja junto, então a família muda de alimentação junto. Isso é um ato de Exatamente. amor, de cuidado, de parceria, não é? Exatamente, a família muda junto, acaba que a família inteira entra no mesmo esquema de alimentação saudável, de qualidade de vida, não é? Para alguns acontece isso, Isso. sabe? Então é É, é, fundamental esse apoio familiar, apoio dos amigos. muito. Tarsila, uma pessoa colocando aqui que deixou de fumar, né? E às vezes a pessoa deixa de fumar e engorda, não é? Que acontece Sim, isso, né? acontece porque o cigarro, ele é um dos processos de fuga para quem tem ansiedade, né? Sim, sim. Então, muitas pessoas param de fumar, engordam, porque ela migra a ansiedade que antes estava no cigarro para a comida, Uhum. para o comer Exato. mais, não é? Pois Então, é, esse é um caso de substituição, né? Que as duas exatamente, é um coisas caso de são substituição. oralidade, né? É. Exatamente, é um caso de substituição, exatamente. Então, acontece sim, é muito comum acontecer. Sim. Tarsila, e você fez mindfulness e você usa mindfulness, a plena atenção, no seu consultório. Como é isso na sua prática clínica? O uso das técnicas do mindfulness. O que te Olha, agregou? agregou muito, Carla. Para mim, pessoalmente, para mim como profissional, a questão de estar mais atento também à escuta do paciente, à fala do paciente, né? A fala do paciente. Então, porque a nossa mente tem uma tendência a vagar, né? A entrar nos devaneios, assim, você a se dispersar. Então, mindfulness ajuda muito a você estar ali presente naquele momento. Então você está totalmente ali para o seu paciente, você está inteira prestando atenção em cada ponto, cada vírgula que ele fala com você. E eu vou com menos também, eu vou mais tranquila, mais serena também, não é? Então, e a gente passa isso para o paciente, de certa forma, não é? A pessoa sente essa diferença na qualidade da presença, né? Sente do E tom de nós também, voz, assim, um momento de sim, presença. É. sim, do tom de voz, dos gestos, não é? Então, assim, é muito interessante. Então, para mim, tanto pessoal como profissional, foi, assim, maravilhoso e tem sido maravilhoso. Sim, sim. Recomendo. Que bom, Sou Tarsila. Porque, assim, suspeita. no Mindfulness tem aquela questão do criar um espaço, né? Então, a gente tem aquela situação estressante, tendemos a reagir no piloto automático com a prática do Mindfulness, da meditação. Nós temos a condição de criar um pequeno espaço onde nos dá a condição de raciocinar, a condição de pensar um pouquinho, a condição de criar uma resposta mais hábil do que aquela nossa reação iria ser, né? E Exatamente. na compulsão talvez exista essa possibilidade de tomar consciência desse espaço e fazer melhores escolhas, né? Exatamente. A cada Exatamente. momento. É. À medida que a gente tem mais consciência, a gente foca mais no momento presente, a gente faz escolhas mais conscientes. Nossa, Então, muito lindo. assim, Sim. é uma outra orientação que eu falo muito é quando vão a algum buffet de self-service, não é? Ou no restaurante mesmo, antes de fazer o Ah, pedido da comida, não pedir o primeiro prato que vê no cardápio, mas ler o cardápio inteiro, para tentar escolher sim. aquela opção, não é, mais saudável, ou então quando vai a um self-service, olha primeiro o que tem, sabe? Vai colocando aquelas opções que vai agregar algum valor nutricional para você, que vai te dar um bem-estar, principalmente que pessoas que logo após o almoço já vão para o trabalho, vão ter mais disposição. Então, assim, não é pegando, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas que faz tanta diferença. Nossa, essa é uma excelente dica, Tarsila, para o pessoal, né?
Muito. Então, chega no self-service, vai percorrer, olha tudo primeiro, reflete um pouquinho, já não sai se servindo, porque eu mesma já fiz muito isso. Eu sirvo Eu uma coisa, aí também. depois eu vejo outra que eu queria mais. Aí eu ponho Exatamente. aquela também. Aí eu vejo, tem isso, aí eu ponho também. Aí fica aquele prato, assim, coerente, né? Isso acontece muito, acontece muito. Então, são umas É, das dicas, umas das orientações que eu dou e que eu também faço. Então, funciona é, para mim. verdade. Então, antes de aplicar no paciente, eu já aplicava em mim. Então, eu vi que funciona em mim. É, e o que Então, adianta, né, se a gente não conhece aquilo, né? Até é interessante a gente conhecer pessoalmente mesmo para compreender o outro dentro da compulsão dele. Esse pouquinho que eu tenho, que eu escorrego com o suspiro, né? Eu já consigo tanto compreender quem tem isso de forma mais ampla. Eu imagino o quanto isso é um sofrimento e a sim, compaixão que nós temos que ter de nós mesmos diante sim, disso e como isso é uma verdade. dificuldade real. Muito. Não, gera um sofrimento psíquico muito grande, muito grande. A sensação de angústia, de fracasso, de ódio por si mesmo, sabe? É muito sério isso. Então, você ter compaixão, você se perdoar, você ser gentil com você mesmo, faz toda uma diferença. É. E lembrar que não é de um Nossa, dia para o outro, Tarcísio, é treino. pode falar, querida. Então, só completando, lembrar que não é de um dia para o outro, né, Carla? É um hábito É. que a gente vai criando, que quando você vê, você já está fazendo e já aprendeu aquilo e os benefícios vão chegando. Exato. Exato, e há tanta crueldade também, eu acho, nesse mundo, né? O mundo da moda, toda a Ah, imposição. demais. Muito, muito, muito. Uma vez eu estava Uma, dando aula para uma pessoa da TV e ela, quando a gente perguntou quais são seus estressores, ela falou logo ter que ser magra. Eu achei aquilo tão profundo, assim, tão muito. forte, né? Ter que ser magra. Como Não, e a se você não questão é magra. É, você não é magra, você está fora, não é? E é. infelizmente isso tem Nossa, muito, é viu, muito Carla? cruel isso. Muito Isso, cruel, muito assim, cruel. é preciso empreender também uma ação de amor, de apreciação de todos os tipos de corpos, tudo isso. O Com certeza. emagrecimento é para que a própria pessoa se sinta melhor. Pensando Eu nesse casal tive que você conduziu, Eu tive dos uma atletas, paciente, Carla, muito interessante. Ela falou assim para mim: Tarsila, eu estou fazendo a bariátrica porque a minha saúde está muito comprometida, mas eu já me aceito como eu sou feliz como eu sou. E a sim, preocupação dela é quando emagrecesse, como é que ela iria se reconhecer. que lindo, sim, sim, Então tem essa questão também. Se você se aceita, é importantíssimo se aceitar e não ir é, por padrões. Até porque é, cada um de nós temos uma história, a gente tem a genética, a gente tem a questão do biotipo. Não adianta eu querer ser, a pessoa chegar, não, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ser como fulano. Primeiro, você tem biotipo para isso? Não é é, porque tem que ser, por que não se aceita como você é? Isso é um ato de é. amor também. Então, E muitas vezes, né, nisso da aceitação tem tanto movimento, né? Porque na autoaversão fica difícil sustentar um gesto de auto-amor, que é fazer boas escolhas a todo momento. E na exatamente. autoaceitação, a partir do momento que eu aceito aquela condição, eu posso então empreender realmente mudanças e transformar a partir disso. Aceitar não é se resignar, né? Exato, aceitar não é se resignar, mas eu É, acho que a pessoa tem que resgatar o amor próprio dela. próprio dela e se E amar, né? se amar, Buscar. entendeu? E realmente é muito triste essa questão da ditadura da beleza. A ditadura é cruel. É Na cruel, é Inglaterra estavam cruel, fazendo inclusive umas Barbies gordinhas. Eu achei genial isso. ótimo, é Barbie gordinha. cruel. Você pega um adolescente que está em formação ainda de personalidade, o nível de influência sobre essa adolescente,
que as mídias jogam, que as capas de revistas jogam, não é? É tão sério isso, sabe? Que É, desde cedo, cada vez mais cedo, vem surgindo adolescentes com problemas de anorexia, de bulimia, de transtornos alimentares, é, porque exato, querem idealizar a questão de idealização de algo que não existe. que não existe. É. Não, e outra coisa, e depois que, né, a gente eu até descobri um dia desse que no Instagram tem até aplicativo que as pessoas usam, tiram foto e diminuem a silhueta, né? Colocam para parecer que estão mais malhados, mais sarados, aquela coisa toda, né? Olha o nível, o absurdo que chega. Nossa, pois é, muito triste, né, Tarsila? Tem Muito muita triste. tristeza Muito triste, muito nisso. triste. E É, isso tem como consequência um problema até pior também, que é a questão, aí já é algo mais profundo, mas que pode acometer jovens e adolescentes, a questão, o nível de não aceitação é tão grande de querer ter um padrão que não existe, que muitos recorrem até, vão para as drogas, vão para, até cometem, podem até cometer suicídio por não estar dentro de um padrão que elas acham que deveriam estar. nossa, que horror, né? É. Isso já é uma questão mais profunda, então, assim, mexe mesmo. Tarsila, o quanto é importante, né? Porque nós estamos aqui dizendo que a pessoa precisa gostar de si mesmo, se amar, se aceitar. Eu entendo que pessoas que têm esse problema num nível tão grave, a ponto de decidir por uma cirurgia bariátrica, que possam estar dizendo como fazer isso. O como fazer isso é importantíssimo buscar uma ajuda psicológica, uma Fundamental, psicoterapia, fundamental. exato, fundamental. Como é que E a é pessoa pode exigido, encontrar você, Tarsila, que trabalha com isso? Eu vou publicar depois o seu contato aqui, tem o seu claro, Instagram. Alguém precisar e quiser entrar em contato com sim, você para desenvolver claro, todo suas ordens. eu gostaria de revisar aqui, Tarsila, os passos que você trouxe, né? Que eu adorei, assim, em Claro, relação à compulsão. Tem comentários maravilhosos aqui, a gente não vai conseguir responder a todos, talvez fique aí, né, uma uma oportunidade para próxima, uma né? segunda Quem live, um sabe? próximo encontro. Mas a Tarsila sugeriu que nós tenhamos uma rotina de horários na alimentação. Ela sugeriu a prática de 5 respirações antes de começar a comer. Isso em si já diminui 20% da quantidade de comida que se come, só isso, né? Outra coisa seria deixar a comida no prato, né, Tarsila? A gente é educado assim, não pode deixar a comida no prato. Exato, tem que comer tudo. Tem que comer tudo. Comer tudo, vamos comer tudo. Então, assim, fica aquela culpa em deixar a comida no prato. Até que a gente eduque o olhar e aprenda a se servir menos quantidade, né? Deixar sim comida no prato. Com certeza. Terceiro, a mastigação, se empenhar nessa condição do mastigar mais, né? Depois, Fundamental. diferenciar a fome da vontade de comer. E, por último, os diários alimentares. Anotar tudo que você comeu e olhar para aquilo, né? Exatamente, exatamente. A respiração também, antes de Respirar. sentar-se à mesa, antes de iniciar as refeições, 5 respirações com Isso. tranquilidade, com calma, enchendo o ar, os pulmões de ar e esvaziando lentamente. Então, assim, É, é muito interessante. Traz um resultado, muito bom. assim, A última absurdo. das suas dicas aqui foi em relação à autocompaixão, né? O Ah, isso desenvolvimento da autocompaixão, porque o brigar consigo mesmo, fazendo algo muito restritivo, a gente só consegue por um tempo. Então, é preciso essa exatamente. reconstrução profunda realmente. Você, como uma pessoa que tem tanta experiência aí com pacientes bariátricos, você tem muita, muita história para contar, né, Ah, tenho. Tarsila? Tem muitas histórias para contar, tem muitas. Tem histórias Que assim de bom, pacientes querida. que chegam e falam, eu não quero fazer quem quer minha família, entendeu? Ah, Aí que volta 1 ano, 2 anos depois, falando que agora sim estou pronto para fazer, entendeu? Então olha, assim, tem muitas histórias bacanas, tem muitas histórias de é, superação, tem muitas histórias assim, a gente vê.
E é uma satisfação muito grande para mim poder acompanhar o desenvolvimento deles, acompanhar as vitórias, as conquistas passo a passo, não é? Então, assim, a gente, desde do pré-operatório, da preparação para essa cirurgia, a gente desmistifica muitas coisas. Então, ele já vai consciente de certas coisas, sabe? Então, uma delas é o que é operado é o estômago, não é a mente, não é? Então, assim, se não mudar os hábitos, se não mudar a relação que a pessoa tem com ela mesma e com o alimento, né? Pode voltar, não é? Pode voltar, Exato. sabe? Então, assim, eu tenho tido feedback. Só quem pode operar a mente somos nós mesmos, não o médico, né, Tarsila? Não médico, exatamente, não é? Então, assim, os médicos até costumam falar que eles fazem a parte mais fácil, não é? Que a parte mais Isso, difícil... eu me lembro, doutor Ibiapina falando isso. Exatamente, a doutora Adriana Ibiapina fala muito isso. A parte mais fácil É a do médico. é a do médico, não é? Então, assim, é importante e é muito incentivado. Hoje o psicólogo já faz parte da equipe médica. É exigido isso. Não é exigido. Então, assim, a mastigação é impressionante. Eu pergunto assim, qual a nota que você me dá de 0 a 10 para mastigação, sendo 10 muito rápido? A maioria começa com 8, 9, termina com 4. Olha, Então, pois é. porque Sabe, é importante, não só para quem vai fazer bariátrica, para mim, para você, para os nossos filhos desde cedo, ensiná-los a mastigar bem. Exato, Tarsila. Querida, eu quero te agradecer imensamente ter estado aqui Carla, conosco eu que essa noite, agradeço viu? muito a oportunidade. E Foi uma alegria muito grande estar com você, com vocês que nos assistiram. Muito obrigada mesmo. Muito feliz. obrigada, querida. Esse é um tema assim que atinge a tantas pessoas e que interessa a tanta gente que nós precisamos nos dirigir a isso e trabalhar tanto em relação a isso. Hoje foram ditas tantas coisas aqui que cada uma delas mereceria uma live própria, né? Com E certeza, nós sabemos mereceria. disso. Eu agradeço o pessoal que está aí conosco assistindo. As Nossa, muito perguntas foram obrigada. ótimas. Algumas nós conseguimos responder, outras não hoje. Mas entrem em contato conosco, com o canal, participem e nós vamos também encaminhar para você, Tarsila, Ok, com certeza. tá Com bom? certeza. Estou à disposição para maiores esclarecimentos, para qualquer dúvida. Viu? Foi um Isso. prazer muito grande, alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Um beijo, querida, um beijo Beijo, grande. Carla. Gratidão, pessoal. Obrigada. Muito obrigada por ter estado conosco aqui. Agora, todas as segundas-feiras, eu vou fazer uma live com um profissional da saúde que também se permeia em relação ao mindfulness. Como o mindfulness é usado dos vários caminhos terapêuticos que existem. Em Ótimo. todos eles, o Nossa, mindfulness sucesso tem para seu lugar. você. É um assunto muito interessante. Quem tiver oportunidade de aprender a prática, de iniciar nessa prática, olha, recomendo muito, muito mesmo. Obrigada, querida. Um beijo Beijo, grande. Boa Carla. noite, Boa pessoal. Até a noite, próxima pessoal. segunda. Até. Tchau, Boa tchau. noite.